cantamos 2 cânticos que falam do amor de Deus se derramando na nossa vida. Diz: a sua bandeira sobre nós é o amor. E quando estamos orando por esse encontro no presbitério, nós oramos dizendo: Senhor, que esse encontro dos pastores que precisam ser pastoreados, amém? Os pastores precisam ser pastoreados, que seja um encontro onde teu amor seja derramado em nossos corações, onde cada um possa encontrar consolo, descanso, abrigo, carinho, atenção. E nós queremos abençoar cada irmão, continuar recebendo desse amor de Deus em suas vidas. Para nós é uma alegria, um privilégio de estarmos juntos e também uma responsabilidade que me cabe essa noite trazer a palavra para os irmãos, e dependemos da misericórdia do Senhor. Amém? Quero repartir algo no presbitério, qual faço parte aqui em Porto Alegre. Nós temos tido já por muitos anos um retiro semanal a cada 2 meses. E ao encontro nós estamos juntos, abrimos nossos corações. Nós somos pastoreados pelo bom pastor Jesus e também pastoreamos uns aos outros. E muitas coisas o Senhor vai nos falando nesses encontros, que começa segunda-feira, vai estar sexta ou sábado. E nós estamos lembrando que num retiro que nós tivemos, então em 2003, o Senhor nos falou através de uma irmã que Ele tinha nos dado uma carta em branco, mas que Ele iria nesse retiro preenchê-la. E um dos colegas, também naqueles dias, disse que o Senhor tinha lhe dado uma palavra para a nossa meditação. E a palavra era uma carta do nosso, podemos dizer, irmão Nabucodonosor, escrita em Daniel no capítulo 4. Então o Senhor cumpriu a sua palavra. Ele escreveu na carta em branco a carta de Daniel 4. O Senhor é bom. E essa carta, queridos, tem nos perseguido desde então. Primeiramente ela veio para nós, os presbíteros, compartilhamos com os irmãos mais velhos, com nossas esposas. Depois compartilhamos com a igreja. E o Senhor, então, diz que nesses dias também venhamos a compartilhar com os irmãos. Isso aí foi em 2003. Então, essa palavra de Daniel 4 tem nos perseguido durante esse tempo. E quando nós vamos, então, para esses retiros, volta e meia isso nos chama novamente a nos ensinar aquilo que Ele nos mostrou em Daniel 4. E essa carta de Daniel 4 lembra as cartas do Senhor através de João, o apóstolo, às 7 igrejas na Ásia, no livro do Apocalipse. Naquelas cartas, irmãos, nós encontramos 4 coisas. Nós encontramos um endereço, um elogio, uma advertência e uma promessa. Por certo, o Senhor tem o nosso endereço, onde nós moramos. O Senhor tem algum elogio para nós? Possivelmente. Mas deve ter advertências para nós também, porém amorosas. E uma promessa para cada um de nós em nossas localidades. O Senhor quer falar conosco através dessa carta de Daniel 4. Como diz no final de cada carta de João, no Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, o Senhor quer continuar falando conosco. A bênção de ontem à noite, nós ouvimos o Senhor através do Erasmo. Essa parte da manhã, nós vimos através do Moisés. Clamando que o Senhor continue falando através de nós. Amanhã também, o João estará ministrando. E o Senhor então tem nos impactado com a sua palavra através desse Daniel capítulo 4. Podemos esboçar Daniel 4
nós vamos ler depois a carta. Nós temos uma introdução no capítulo 4, versículos 1 a 3. Nessa carta nós temos o sonho, capítulo 4, versículo 4 a 17. Temos uma interpretação, capítulo 4, versículo 18 a 32. O cumprimento do sonho, capítulo 4, versículo 33. A restauração de Nabucodonosor, capítulo 4, versículo 34 e 36. E a grande lição que ele aprendeu, que é uma lição para nós também, que está no capítulo 4, versículo 37. Vamos ler esse capítulo. Vamos abrir a palavra, se não abriram. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derribai-lhe as folhas, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e essa ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, até ao mais humilde. Dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo,
e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó Rei, que cresceste e viesse a ser forte, e a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía. Mas a cepa com as suas raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação ao rei, e esse é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor, será expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado da erva do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixaste a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Vamos ler juntos agora o 37? Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos,
e pode humilhar aos que andam na soberba. Nós podemos dar um título a Daniel 4, está no versículo 26. O céu domina. E nós podemos ver aqui nesse texto um refrão. Ele aparece 3 vezes. Vamos ler esse refrão? Está ali? Aparece no versículo 17, no versículo 25 e no versículo 32. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Temos aqui um refrão. Quando uma palavra ou uma frase aparece mais de uma vez, 2 vezes, num texto bíblico, é que o Espírito Santo está dando ênfase, está chamando a atenção nossa e da igreja para ver aquilo que Ele está nos ensinando. Amém, irmãos? Temos que observar esses refrões que aparecem na palavra de Deus. E aqui nós temos, nesse livro, por 3 vezes esse refrão. Vamos ler juntos? No 4,17. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. No capítulo 4, versículo 1 a 3, nós temos a introdução. Daniel, que recebeu o nome babilônico de Beltesazar, ele era príncipe da linhagem davídica e estava cativo na Judéia, no primeiro grupo que foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor, isso em 606 a.C. O livro de Daniel, queridos, é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, devido à sua visão profética dos reinos do mundo, e é muito impressionante que ele mostra os reinos do mundo, até chegar no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, até o seu cumprimento, confirmado no livro do Apocalipse. Deus usou Daniel durante o reinado de Nabucodonosor, com seus sonhos, visões e interpretações. E um desses acontecimentos impactou tanto o rei, que ele decidiu escrever um documento, uma carta interessante, que curiosamente, essa carta foi escrita por um rei gentil, que antes não conhecia o Senhor, e essa carta foi inserida nas Escrituras, que está em Daniel 4. Esse é um detalhe muito curioso. O rei escreveu uma carta, diz o versículo 1, para todos os povos da época, todos os povos, nações e línguas. Foi seu e-mail, seu e-mail, como se chama, para toda a terra. Ele tinha um endereço eletrônico, www.nabucodonosor.com. Interessante, quando eu botei isso, quando eu estava digitando material, eu digitei e saltou o endereço do Nabucodonosor, e colorido ainda, em azul. Falei, opa, o que está acontecendo aqui? Saiu azulzinho na minha folha, depois vocês podem ver aqui, achei muito interessante. Falei, olha, alguém que existe, ou o computador da colorido? Ah, já existe alguém? Ah, bem. E ele quis dar a conhecer, queridos, as maravilhas que o Senhor operou na sua vida. Interessante que o versículo 3, quando diz: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Esse versículo 3 tem linhas métricas, e essas assumem a forma de um hino de louvor. Interessante. Agora eu não sei a melodia, não sei se é aquela que nós conhecemos, né? Quão grandes são os seus sinais. Não sei se era essa música. Mas interessante esse versículo 3. Então ele ficou tão impactado com o que aconteceu na vida dele, que ele escreveu essa carta do que Deus fez na vida dele, as grandes maravilhas, os grandes feitos, e resolveu então mandar para todos os povos, línguas e nações, onde seu império grande havia se estendido.
Ele teve um sonho, então, que ele conta, no versículo 4 a 17. Nabucodonosor diz que estava tranquilo, como diz nossos irmãos argentinos, né? Tranquilo, né? Parece que muitas vezes, eu não sei se é o ermitiano, também o Cristian Romo, né? Fala, tranquilo, estamos tranquilos. Diz que estava tranquilo em sua casa, feliz no seu palácio, mas ele teve um sonho, e aquele sonho o turbou, o perturbou, e deixou ele espantado, pois o Senhor queria fazer algo radical em sua vida. Queridos, quando o Senhor quer falar conosco, quando quer falar com alguém, Ele tira a tranquilidade e nos deixa inquietos. Ele nos inquieta para nós nos aquietarmos à sua vontade. Não foi assim conosco? Não é assim com a nossa vida? Não é assim com o nosso ministério? Muitas vezes, nós somos inquietos com algo. Nós vamos para diante do Senhor e o Senhor começa a falar conosco. Queridos, benditas essas inquietudes na nossa vida. Porque algo o Senhor está falando conosco e nós temos que atendê-lo, amém? O Senhor está falando conosco nesse retiro. Tem coisa que Ele vai inquietando conosco, com a nossa vida, com o nosso ministério. E nós temos que ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Nós não podemos ser indiferentes ao que o Senhor quer fazer. Então aqui o Senhor mexeu com Nabucodonosor. O Senhor queria falar com ele. E para decifrar esse sonho que ele teve, o rei convocou todos os sábios da Babilônia, os magos, encantadores, feiticeiros. Mas eles não fizeram o rei conhecer a interpretação do sonho. Por fim chamou quem? Daniel. Daniel foi-lhe apresentado. Sabendo o rei que ele era usado pelo Espírito dos deuses. Essa é a linguagem babilônica. Mas nós sabemos, usado pelo Espírito de Deus. E curiosamente Daniel, diz o texto, era chefe dos magos. Que empreguinho, né? Interessante. Ele não chamou primeiro Daniel, né? Daniel, ele chamou lá por último. Mas ele sabia que ele já teve outra experiência com Daniel. Que aquele ali, o Daniel, que tinha a interpretação que ele precisava. Naquele momento da sua vida. Ele sabia, o rei, que Daniel tinha o dom divino para decifrar enigmas. Vamos ver o sonho e as visões do rei. Podemos apontar, resumidamente, 3 figuras. Primeiro, a árvore que crescia até os céus e os confins da terra. Uma segunda figura, a árvore cortada então, agora. Uma árvore cortada, deixada a cepa com as suas raízes. É uma árvore cortada. Terceiro, a árvore atada com cadeias na erva do campo, molhada do orvalho do céu. E a sua porção, diz, seria com os animais do campo. E o seu coração seria mudado para que seja um coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. E a razão do sonho, que o próprio Nabucodonosor disse, aí vem o refrão. Disse o rei, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. No versículo 17. O rei diz que essa sentença é por decreto dos vigilantes, na sua linguagem. Mas nós sabemos que era um decreto que veio dos anjos do Senhor. Qual é a interpretação? Agora dos versículos 18 a 32. Quando Daniel recebeu a interpretação do sonho do rei, ele também ficou turbado, ou perturbado. Interessante, o rei ficou e ele também ficou. Porque tudo indica, além de Daniel simpatizar com o rei, viu o mal que o atingiria. Mas ele não desejava esse mal para o rei, e sim para os seus inimigos. Mas o rei incentivou, Daniel, dá-me a interpretação desse sonho. Aí vem a interpretação então. Quanto à árvore que crescia até os céus e confins da terra, essa árvore era o rei. Na Bíblia as pessoas são comparadas com árvores. E essa árvore que crescia até os céus, até os confins da terra, era o reino, era o império, era o domínio de Nabucodonosor.
quanto a árvore cortada, mas deixada a cepa com suas raízes, significa que o rei seria expulso dentre os homens temporariamente, mas que ele seria restaurado. E quanto à árvore atada com cadeias na erva do campo, molhada do orvalho do céu, e a sua porção seria com os animais, etc. E isso por 7 tempos. Se refere que, tudo indica que por 7 anos, o rei seria afastado do seu cargo devido a uma insanidade mental, pois passaria a viver como um animal. E novamente, quando então Daniel dá essa interpretação, o próprio Daniel repete o refrão do que o Senhor estava falando com o rei Nabucodonosor. E novamente Daniel dá razão do seu sonho e interpretação. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deus tinha dado esse sonho para o rei com o propósito de apontar o seu orgulho, a sua falta de humildade. Mais tarde Daniel lembra esse fato ao filho do rei, conforme nós encontramos no capítulo 5, versículo 18 e 21, que ali mostra que ele vivia em soberba. No 5:18 diz assim. Aqui é uma palavra que Daniel depois dá para Belsazar, filho de Nabucodonosor, mais tarde, lembrando o orgulho do seu pai e advertindo ele, para que também ele não entrasse no mesmo caminho do seu pai, o orgulho, essa falta de humildade. No 5:18 diz: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, e a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Então repete de novo o que tinha acontecido. Deus é que tinha permitido Nabucodonosor estender o seu reino até os confins da terra, como até trazer cativo o povo de Judá. Nabucodonosor deveria aprender a doutrina da providência divina e da mordomia humana, das coisas que pertencem a Deus, e ele nos dá para nós administrarmos. Pelo sofrimento, o rei iria aprender que Deus trata com o altivo. Deus intervém na nossa jactância, nos dando oportunidade de nos guiar pela sua mão amorosa até os céus. O orgulho é a negação do direito de Deus nos governar e a adoração de si mesmo. Deus estava falando com aquele rei. Deus queria que aquele rei saísse daquele orgulho de achar que ele é que tinha todo o poder. Foi a sua mão que estendeu o seu reino. E ele estava todo orgulhoso. E orgulhoso também sobre os filhos de Israel. Então Deus teve que interferir. Levar aquele rei de orgulhoso a ser humilde. De reconhecer que quem tem domínio, quem é, queridos? É o nosso Deus, amém? Os céus reina. Queridos, tem que ter revelação disso aí. Nós vivemos hoje num contexto político, mas nós temos que ter certeza, irmãos. Tanto no nosso Brasil como no mundo, os homens podem fazer o que quiserem. As nações, os presidentes, os povos, mas os céus reinam, amém? O céu reina, o Senhor reina. O Senhor é que tem o governo das coisas, o Senhor tem o controle. E essa, queridos, é a nossa confiança e essa é a nossa proclamação. Foi dada a oportunidade para que o rei se arrependesse
e não passasse, quem sabe, pelo juízo. Daniel aconselhou o rei a abandonar seus pecados, devido ao seu orgulho. Mas se passaram 12 meses, 1 ano, e o rei não se arrependeu no seu orgulho. Até aflorou mais, pois estava diante do seu reino. E ele disse as palavras no versículo 30, que aqui é o versículo do eu. Doeu, né? Está doendo. E diz aqui, olha o que ele dizia, e mais adiante eu vou trazer esse texto, na outra ocasião. Falou o rei e disse, não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Eu edifiquei com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Estão vendo aqui a soberba? O Senhor não pode suportar essa soberba. Então, sem nem mais nenhum sonho ou interpretação, veio uma voz do céu. Aí veio direto. Não tem mais sonho. E também não tem mais interpretação. Veio uma voz do céu, imagina? Uma voz do céu. E essa voz disse assim, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor. Quem sabe ele olhou para cima. Né? Já estava turbado com sonho. E agora veio uma voz do céu. Então aí sim, aí se desmanchou mesmo. Né? E aquela voz então disse para ele, já se passou de ti o reino. E a sentença veio logo, queridos. Então se cumpriu aquele sonho. No capítulo 4, versículo 33, devido à sua soberba, o rei foi expulso dentre os homens. No sentido que ele seria afastado do seu cargo de rei, devido a uma insanidade mental. Ele passaria a viver como um animal. Há quem vê aqui uma doença mental chamada zoantropia. Essa palavra zoan vem de zoo, de animal. É uma perturbação mental em que o enfermo se acredita convertido num animal. Olha que estado chegou. E aqui descreve como é que esse rei ficou no 33. Imagina que visão horrível desse homem. Imagina se nós fôssemos aqui fazer esse desenho. Hein, Márcio? Desenhar um homem assim. Diz que cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Ficou realmente um animal. Ficou um bicho. Como dizem por aí, né? Animal, né? Ele ficou. E ele foi comer com os bois. Foi comer, foi pastar. Eu creio que tem uma expressão popular que diz assim, vai pastar. Eu penso que ela é milenar, quem sabe já vem daí, né? Quando alguém está incomodando, né? Eu não faço mais isso, eu me converti, né? Mas quando alguém se incomoda, né? Diz assim, vai pastar. Eu acho que é uma expressão milenar, quem sabe vem da inspiração de Nabucodonosor. E esse tratamento deu-se por 7 tempos, ou 7 anos, que na numeração bíblica implica num tempo perfeito e completo, ordenado pelo Senhor para produzir mudanças. Imagina vivendo 7 anos assim. Eu penso que o rei foi mantido perto do palácio, num lugar secreto, no meio ali de um verde, deve ser um verde bem verdinho, né? Um passo bem bom para ele, ficou por ali. Imagina 7 anos ali, vivendo uma vida assim como de um animal. Um insano. Ficou passando por esse problema. E novamente vem a razão do sonho e o seu cumprimento através de Daniel, que é o refrão da carta. No versículo 33, novamente vem o refrão. Até que aprendas com o Altíssimo, de novo aqui o que diz? Que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. Mas, queridos, o Deus que trata com juízo, o Deus amoroso, ele trata já visando, sabe o quê? A restauração. Amém? Quando Deus vem com juízo sobre nós, quando Deus vem com alguma sentença sobre nós, quando Deus vem com uma disciplina sobre nossa vida, tem um objetivo. O objetivo é nos restaurar, nos tirar de um estado que ele não aprova, ou seja, pode ser de uma arrogância, para levar ao estado que ele quer, seja, no caso, a humildade.
Então foi restaurado o rei depois de 7 anos. Foi restaurada a sua saúde mental e da sua realeza. E diz o versículo 34, ele diz que levantou os olhos para o céu. Essa é uma expressão bíblica que representa a revelação e a conversão ao Senhor. E Nabucodonosor foi levado a isso. Ele levantou os olhos do céu. É da onde viria o socorro dele. Olhou para cima. E ali ele mostrou que tinha a revelação agora de Deus. Ele viu toda o seu orgulho. E ele ouviu toda a humildade que Deus queria levá-lo. O rei agora, é ele que menciona essa expressão do refrão. Ele que diz que Deus é quem reina e o seu reino é sempre eterno. Ele diz no versículo 13 e no versículo 24. Ele aprendeu essa lição. Agora ele está falando com revelação. Antes ele ouvia. Mas agora ele está dizendo que realmente Deus, o Altíssimo, é quem reina. E dá o seu reino a quem quiser, até o mais humilde dos homens. E Nabucodonosor foi restabelecido o seu trono. E ele diz que ajuntou extraordinária grandeza. Deus é assim, queridos. O nosso último estado, depois do arrependimento, torna-se melhor que o primeiro, amém? Quando o Senhor nos leva ao arrependimento, nós vamos ficar melhor que antes, queridos. Não vamos fugir do tratamento de Deus, quando Deus quer tratar conosco. Que o nosso último estado será melhor que o primeiro, porque Deus é um Deus de restauração. Quando nós acertamos com Deus, Deus acerta conosco. Essa é uma expressão que o Senhor tem nos dado. Naquilo que Deus está dizendo para nós, e nós acertamos com Ele imediatamente. Quando nós acertamos com Deus, Deus acerta conosco. Deus é um Deus de restauração. Mesmo que seja duro no tratamento temporário, até atingir seu propósito conosco. E aqui vem a grande lição, no versículo 37. Vamos ler junto esse versículo, todos juntos novamente. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos, e pode humilhar a quem anda em soberba. Essa foi a grande lição que Nabucodonosor aprendeu. E todos os homens que ocupam governo e liderança devem aprender. Essa é uma lição, queridos, que todos nós devemos aprender. Amém? Todos nós que ocupamos liderança na igreja, temos que aprender essa grande lição da humildade. Que nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Que nós devemos reconhecer que o Senhor é Deus. Que nós devemos entregar tudo que nós somos, que nós temos diante dEle. Que nós não devemos depender da nossa força, mas da força do Senhor. Que nós não podemos buscar grandezas, nossas grandezas, se podemos buscar, mas buscar a grandeza do Senhor. Que nós devemos nos humilhar diante do Senhor. E a lição é essa: quando nós nos humilhamos, o Senhor restaura a nossa vida. Mas quando nós não nos humilhamos, o Senhor, então, Ele permite que nós venhamos a nos humilhar. Porque o Senhor humilha a quem anda na soberba. Mas o Senhor exalta a quem anda em humildade, amém? O Senhor quer nos levar por esse caminho. E o rei termina então seu email testemunhando, mesmo que depois desse terrível tratamento do Senhor em sua vida e reino, sabe o que ele diz no versículo 37? Que o Senhor é justo. Alguém poderia dizer assim: o Senhor foi injusto com Daniel, foi muito duro com Daniel. Mas Daniel, só ele pode dizer: o Senhor foi justo. Ele tratou comigo porque eu precisava. Então, Nabucodonosor disse: Deus tratou comigo. O Senhor, o Altíssimo, tratou comigo porque eu precisava. Ele foi justo. E por fim, quem sabe, essa carta estaria assinada. Assina agora essa carta, eu, Nabucodonosor, e mandou para todos os povos. Queridos, nesses dias, então quando nós estávamos orando, presbitério, naquele tempo de retiro, e desde 2013 eu tenho nos falado, insistido sobre
a humildade na nossa vida. Andarmos em humildade, não em soberba. Aquele que é humilde é aquele que tem no trono da sua vida o Senhor e não está no trono da sua vida. Agora, aquele que é orgulhoso é aquele que entronizou o seu ego no centro da sua vida e desentronizou o Senhor da sua vida. O Senhor quer nos levar a esse caminho. Através do querido Erasmo, que nos falou sobre santidade, tem uma frase de um irmão que diz: na vida dos cristãos sérios, aqueles que buscam e professam a santidade, a humildade tem de ser a marca principal de sua retidão. Queridos, a maior expressão da santidade é a humildade. Quando fala de Jesus, fala que ele, que ele era o quê? Manso e humilde. Então, na vida dos cristãos sérios, aqueles que buscam e professam a santidade, a humildade tem de ser a marca principal de sua retidão. O Moisés também ministrou sobre nós, e naquele quadro comparativo, falando do caráter, então, do líder, primeiro ali é a humildade. Então, o Senhor nos chamando, queridos, para nós sermos, sabe o quê? Humildade. Sermos humildes diante dEle. O Senhor quer nos levar por esse caminho. Nós temos algumas referências que nos falam da questão do orgulho, que quem se exalta, o Senhor abate. Eu quero, do Antigo Testamento, ler apenas 2 textos. Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18 é um texto que volta e meia o Senhor traz para nós, que diz: a soberba precede a ruína. Vamos dizer juntos? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. Agora vamos ler mais um texto do Antigo Testamento, Ezequiel 17, 24. Eu acho que esse texto foi até inspirado sobre a vida, quem sabe, Nabucodonosor nos lembra, quando lemos esse texto. Ezequiel 17, porque fala aqui comparando os homens com árvore. Ezequiel 17, 24, diz assim, Ezequiel 17, 24, saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e eu fiz. Interessante. Fecha com a visão que Nabucodonosor teve. Agora o texto do Novo Testamento, Lucas 18, 14. Não vamos ler 2, vamos ler Tiago. 2 o antigo, 2 o novo. Tiago, versículo 4. Desculpa, Tiago capítulo 4, versículos 6 e 10. Tiago 4, 6 e 10. Antes ele dá a maior graça pelo que diz. Vamos ler juntos? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 10, todos juntos. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Finalmente, 1 Pedro 5, 5. Uma palavra para os jovens. Eu nem sou jovem, nem sou velho. Mas esse texto é para todos nós. 1 Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, vamos ler juntos? Sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Quero trazer, queridos, 2 exemplos. Quero trazer
um exemplo negativo, depois um positivo. Um exemplo negativo, lógico, a soberba. Numa das localidades que o Rogério e eu estávamos apostolando, e aqui essas ilustrações é importante para nós que somos pastores, fazemos parte do presbitério. Então, numa das localidades que o Rogério e eu estávamos apostolando, o Senhor está fazendo uma obra muito bonita naquela localidade. A obra estava ali crescendo, tinha um presbitério formado, mas com o tempo começou a apresentar problemas de relacionamento entre os presbíteros. Isso é há muitos anos atrás. Um dos presbíteros começou a se exaltar sobre os outros devido como ele estava vivendo. Ele dizia que agora ele estava experimentando uma manifestação do Espírito Santo na sua vida como nunca antes. Mas com isto, ele achava que os outros presbíteros não estavam no mesmo mover. Nós vimos nisso um orgulho na vida dele. Chamamos a atenção disso. Tentamos ajudar, marcamos encontro com aquele presbitério. Mas com o tempo, ele não viu, se afastou dos colegas e levou a maioria da congregação com ele. E esse irmão, após afastar-se dos seus colegas, queria que eu apostolasse sobre a vida dele. Eu falei, não posso. Como é que eu vou estar apostolando sobre a tua vida e a vida dos outros que tu te apartasse? Não posso fazer isso. E chamei a atenção dele novamente, assim, olha, vejo que tu está num perigo. E me veio esse texto de Provérbios 16, 18. Né, que o orgulho precede a queda. E ele dizia, não, num sorriso cínico e diabólico. Não, tu vai ver um dia os frutos do meu ministério. Mas o tempo aí então passou. Passaram-se 10 anos. E ao cabo de 10 anos nos encontramos. E ele abriu a sua vida dizendo que não estava mais pastoreando. Depois de 10 anos. Não estava mais nem se reunindo com os irmãos. Se afastou daquele presbitério, daquela congregação. Não frequentava nenhum grupo cristão, nenhuma congregação. Ele estava decepcionado na sua vida. Estava vivendo assim. E eu me aproximei dele, comecei a ouvi-lo. E com o tempo Deus me deu oportunidade. Depois de 10 anos, eu disse, te lembra? Quando o Rogério e eu te avisamos que tu estava num caminho perigoso, tu estava orgulhoso e tu estava então no perigo de uma queda. E ele pôde reconhecer, mas até hoje esse irmão ainda está sendo restaurado. O Senhor está tratando com a vida dele. Queridos, nós aqui somos pastores, presbíteros, andamos junto com os irmãos e muitas vezes o diabo quer elevar o nosso coração, nossa soberba, que eu tenho a liderança, que eu tenho um dom, eu tenho ministério, eu tenho a palavra. Os irmãos não estão no mesmo mover. Deus falou comigo uma palavra, vocês não estão ouvindo Deus através de mim. Fala para os seus colegas, não tem aquela paciência de esperar. Se Deus falou contigo, espere que Deus vai falar também com o teu irmão. Se Deus falou com um presbítero, espere que Deus vai falar com um presbitério também. Queridos, como é sutil crescer a arrogância na nossa vida. A gente pode olhar para Nabucodonosor e dizer assim, isso aconteceu com aquele rei pagão, né? Mas, queridos, a soberba, o orgulho, ela vem de mansinho e vai tomando conta do nosso coração e nós vamos nos exaltando. E quando nós olhamos para a igreja no Brasil, podemos ver quantas divisões, quantos presbitérios que andavam juntos e não estão mais andando juntos. Por quê? Porque começou a entrar a soberba, o orgulho nos relacionamentos. Mas o Senhor quer nos levar, sabe aonde, queridos? Para o caminho da humildade, amém? Porque o Senhor, Ele abate o que é orgulhoso,
mas o Senhor exalta aquele que é humilde. O Senhor quer nos levar à humildade. Nós fazemos parte de um presbitério e volta e meia nós nos corrigimos, né, colegas? Volta e meia. Seja na nossa conduta, seja na doutrina, seja no nosso procedimento. A bênção do presbitério, de não ter um pastor sozinho. Quem é que vai ajudar esse pastor sozinho, muitas vezes? Mas ele tem 1, 2, 3 colegas que estão andando juntos. Podem se ajudar. E aí, o perigo do orgulho, da vaidade, da jactância, pode não vir e contaminar aquela vida, porque vão estar, um vai estar ajudando o outro. Esse irmão até hoje está sendo restaurado. Mas quando eu conversei com ele, sabe que me lembrei? De Ezequiel 34. Quando fala do mau pastoreio, que o Senhor ia colocar, sabe o quê? O que diz ali? Termo, fim. E botou na vida desse irmão. Depois de 10 anos. Até me lembro quando aconteceu isso, uma irmã olhou para mim e disse assim, tu vai ver ainda o ministério desse homem de Deus. Eu, educadamente, ouvi a irmã. Só ouvi. Mas a irmã foi uma das primeiras que deixou ele. A gente não ficou com ele nem 2 anos. Queridos, temos que cuidar com o nosso coração. Com o nosso ministério, com a nossa liderança, com os dons, palavra, revelações. Tudo isso é bênção de Deus. Mas como é que nós lidamos, administramos? Como é que o nosso coração se comporta quando vem essas revelações, essas grandezas de Deus para a nossa vida? Quero trazer aqui um testemunho de humildade de Cristo na vida dos irmãos. Esse testemunho, eu não pedi autorização dos irmãos, que eu estarei me referindo, mas eu quero glorificar a Deus através das suas vidas, pelo que o Senhor tem operado, santificado, tem levado-os à humildade de Cristo Jesus. Desculpa, Moisés, dar uma referência a ti, ao querido Erasmo, mas estava lembrando quando o Rogério e eu, nós éramos discípulos e o Senhor nos levou a fazer parte do presbitério. Estava Moisés, Erasmo, Telmo, outros irmãos também no presbitério. E o Senhor, então, começou a confirmar esse presbiterato nosso, Rogério. E nós fizemos, esse ano, 22 anos de presbiterato. E prontamente os irmãos mais velhos, eles deram espaço para nós entrar no presbitério. Homens mais velhos, homens com liderança, eles abriram um espaço ministerial. Nós éramos bem mais novos, né? Há 22 anos, né, Rogério? Eu tinha 32, é isso? Eu fiz 54. Não errei, né? Obrigado. Bom, Moisés tinha quanto? 50? Deixa assim. Mas, querido, o que eu quero dizer, quero exaltar o Senhor na vida deles, é que abriram espaço para nós entrarmos. Abriram a liderança. E posso falar baixinho? E o sustento também. Passamos a receber a mesma coisa que eles recebiam. Mas não vou parar aí. Mais adiante, depois de alguns anos, novamente esses queridos irmãos Moisés e Erasmo abriram mão também. E abriram espaço no presbitério e eles saíram do presbitério no sentido da parte da supervisão da igreja, na parte administrativa da igreja, não ministrativa, da administração, mas essa parte da supervisão, da administração da igreja. Eles abriram espaço, saíram, Moisés e Erasmo saíram de mãozinha juntos, né? Foi na mesma ocasião. E com isso eles permitiram que os mais novos ocupassem a sua liderança, abrindo esse espaço para os mais novos assumirem essa parte da supervisão da igreja, essa parte de administração da igreja. O que é isso, queridos? Eu vejo aí a humildade de Cristo novamente
abrindo espaço, abrindo mão para o que o Senhor queria fazer. Muitas vezes nós olhamos para as congregações, muitas vezes olhamos para os presbitérios, e aqui nós temos um exemplo que o Senhor quer na vida da igreja, de nós, os presbíteros, os mais velhos, sermos como Jesus, ouvi-lo e se humilhar, e abrir espaço para que outros que o Senhor quer levantar venham ocupar também. Eu me lembro que Moisés dizia, nós não somos rolha, né? No ministério de ninguém. Queridos, quem sabe pode ser natural para uma pessoa mais velha não abrir mão dos seus direitos, do seu sustento e a sua liderança. Isso é um natural. Mas no sobrenatural do Espírito Santo, quando o Espírito Santo encaminha para isso e pede, e obedece, esse é o sobrenatural dele. O Senhor quer, sabe o quê? Homens, queridos, humildes, quebrantados, amém? Cada presbítero aqui, cada presbitério receba essa palavra. O Senhor quer que nós todos venhamos a nos humilhar diante do Senhor. Quem se humilha diante do Senhor pode ouvir o que o Senhor quer fazer. Mas, queridos, quem se exalta não vai ouvir o Senhor e aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Eu quero dizer que eu fui muito impactado com essa experiência. E eu quero seguir a mesma pisada. Não estou dizendo que esse é o caminho, né? Ficou mais velho e abre mão do presbitério. Não, nós vamos ouvir o Espírito Santo. O Espírito pode dizer assim, João Nelson, eu posso ter meus 50, 60 anos. Abre mão, né? Abre espaço para outros entrarem. E tu segue adiante em outros ministérios que eu estou te dando. Ou não. João Nelson continua. Até sendo presbítero, até eu te levar. Queridos, o importante é ouvir o Senhor. Nos humilhar. Não é questão de idade, é questão de coração. Nos humilhar. E aí, querido, o Senhor pode fazer aquilo que Ele quer fazer. No contrário, nós não vamos crescer na nossa vida em ministério. Eu quero terminar numa ilustração. Eu chamo os artistas aqui, por favor. Cordeiro e companhia. Temos uma encenação. Temos o lava-pés, registrado em João 13, que está no contexto da ceia do Senhor. Não, os outros ficam lá. Aqui o diretor tem que dar um jeito. Né? Calma lá. Temos o lava-pés no contexto da ceia do Senhor. E Jesus e o seu G12, o grupo de 12, ou S12, seleção dos 12, chegaram para cear num local especial, que era um cenáculo, uma parte superior de uma casa. E era costume da época, quando entrava num recinto, tinha a bacia com água e a toalha, e um escravo. E dos escravos era o mais subordinado. E aquele escravo então lavava os pés dos hóspedes, porque as pessoas usavam sandálias. Então lavavam os pés. Hoje em dia a gente chega numa casa e ganha um cafezinho, né? Naquela época chegava em casa e ganhava uma lavagem de pés, né? As unhas não sei se faziam, acho que não. E ao chegar os 12, encontraram então, os 12, encontraram uma bacia e a toalha, mas não encontraram o escravo. Falta mais um cordeiro aí. São 5. E nós podemos imaginar a cena. A cena dos 12 com Jesus. E imaginar essa cena aqui também. Que vai dar. Mas está tudo combinado. Eles pensaram, quem irá lavar os pés dentre os irmãos na falta do escravo da casa? Então eles começaram a pensar quem lavaria. E aí então passou Pedro. Vem, Pedro. Tu.
Não. Passa. Pode sentar. Senta aqui. Esse Pedro, é Pedro mesmo, né? Bem à vontade. Então passou Pedro e pensou. Pedro pensou. Quem vai lavar os pés é João, o amado do mestre. Ele é o apóstolo amado. Ele é o apóstolo do amor. E olha que Pedro pensou. E a maior expressão do amor é o serviço. Então Pedro caiu fora, né? Quem ama serve. Bom, nisto, o que aconteceu? Entrou quem? O João. João passou, olhou a bacia de lado. João, logo após Pedro passou e pensou, quem vai lavar os pés é Pedro. Ele está sentado do lado do Pedro. Tu, Pedro. Quem é Pedro? Pedro é nosso líder. Tanto é que ele foi o primeiro a entrar no cenáculo. É o primeirão, né? Então é ele que vai lavar. Aí passou quem? Pode ser mesmo, não o próprio nome. André, vem André. Está ali, a revelação. Passou André. Só olhou, né? A bacia. Passou André e pensou, quem vai lavar os pés é Judas, o Iscariotes. Só um detalhinho aqui. Pega aquela pasta ali. Pega a pasta ali. Fica aí. Calma. Então passou André e pensou, quem vai lavar os pés é Judas Iscariotes, o nosso tesoureiro da igreja. Sempre atento às necessidades. Até demais, né? Come back. Pode sentar aí. Por sua vez, passou quem? Judas. E pensou, tem mais um, né? Falta mais um. O André já foi. Resolvido. Por último entrou quem? Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Por último entrou Jesus e ele mesmo, por um lado, mostrando toda a sua humildade. E por outro lado, mostrando o orgulho dos discípulos, tirou a sua capa, pegou a bacia e a toalha e começou a lavar nos discípulos, um por um, nos dando uma grande lição de humildade. Amém, queridos? Uma salva de palmas para esses artistas aqui. Obrigado pelos artistas. Obrigado. Tem uma frase do Max Lucado que diz, aquele que diante de quem todas as nações um dia se ajoelharão, coloca-se de joelho diante de seus discípulos. Imagina, queridos. Aquele que um dia todos os joelhos vão se dobrar, Jesus se dobrou antes diante dos homens. Queridos, se ele fez isso, se ele se dobrou diante dos homens e lavou os pés, mostrando uma lição de humildade, o que sobraria para nós? São as mãos do Criador lavando os pés das criaturas. São as mãos do Criador lavando os pés das criaturas. É o Senhor puro lavando as imundícias dos pés e das almas dos homens. Queridos, nosso ministério, sabe qual é? É o ministério da bacia e da toalha. Isto é, sermos humildes para amar e servir ao Senhor e aos nossos irmãos. E esse mundo pecador. Quanto mais nós temos de autoridade diante do Senhor, nós deveríamos ser mais, sabe o quê? Humildes. Muitas vezes o problema da igreja é quando uma pessoa se torna mais autoridade
muitas vezes se torna mais, sabe o quê? Orgulhoso. Mas quanto mais em autoridade, mais em humildade diante do Senhor. Nós devemos ser humildes, amar, servir ao Senhor, aos irmãos e esse mundo que quer conhecer o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. O Senhor está dizendo para nós essa noite que nós devemos ser como Jesus, humildes. Ele nos deixou exemplo a seguir. Ele diz: como eu fiz, como é que ele conclui? Façai vós também. Fazei vós também. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, nossa vida, nosso ministério, Senhor. Senhor, se há qualquer soberba no nosso coração, na nossa liderança, nosso ministério, nossos dons, nossas visões, Senhor, pedimos perdão, Senhor Deus. Vem lavar nossos pés, Jesus, e nossas almas dessas imundícias. Lava cada um de nós. Lava nossos pés, Senhor Deus. Mas, querido, o Senhor quer lavar os nossos pés. Está falando agora, para que nós venhamos a lavar os pés uns dos outros. Aleluia. O Senhor que é puro, lavou os pés imundos e as almas imundas, para tornar como Ele puros. Obrigado, Senhor. Tu quer nos limpar, purificar todo o nosso coração. Senhor, tudo que está escondido no coração, Senhor Deus. Toda e qualquer pretensão maligna. Senhor, toda e qualquer jactância, soberba, orgulho, Senhor Deus. Todo o problema, Senhor, do nosso ego, nosso eu, Senhor. Que muitas vezes quer ficar no trono da nossa vida. Quer ficar no trono do ministério. Quer ficar no trono de um presbitério. Quer ficar no trono da igreja. Senhor, livra-nos desse grande mal, Senhor Deus. Livra-nos em nome de Jesus. Que nós sejamos homens aqui, como ouvimos ontem, homens santos, mas, Senhor, a maior expressão de santidade é a humildade, Senhor Deus. Que uma pessoa pode se achar tão santo que fica orgulhoso, mas aquele que é santo verdadeiro, Senhor, se torna humilde. Porque a maior expressão da santidade é a humildade. Senhor, leva-nos à humildade. Senhor, cada um aqui, Senhor Deus, que representa aqui cidades, presbitérios, Senhor Deus, estão atendendo vidas, estão, Senhor, pastoreando, apostolando, Senhor. E eu me incluo, Senhor Deus, que nós sejamos realmente humildes diante de Ti, Senhor Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e ver essa humildade de Cristo. E não essa arrogância de Satanás na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor Deus. Senhor, nós queremos ser canais de bênção onde nós estamos, Senhor Deus. Senhor, nós não queremos contribuir para divisões da igreja, desconforto, pecados, divisões, Senhor, por causa da arrogância. Mas, Senhor, queremos ser humildes e nos humilharmos, Senhor Deus, diante de Ti, e nos humilharmos diante dos homens. Senhor, nos humilharmos diante dos irmãos mais velhos, Senhor Deus. Senhor, muitas vezes nós podemos ser mais jovens e podemos desprezar os mais velhos. E também, Senhor, podemos ser mais velhos e desprezar os mais novos, Senhor. Livra-nos desse mal, Senhor Deus. Senhor, isso aí é tão intrínseco em nós, Senhor Deus. Porque vem de Adão. E muitas vezes quer se manifestar em nossas vidas. Mas, Senhor, essa raiz do mal foi cortada em nome de Jesus. Porque o Senhor nos tirou toda essa raiz de orgulho de Adão e Satanás na nossa vida. E agora nós temos uma outra raiz. Estamos enraizados em Cristo Jesus.
toda a humildade de Jesus, Senhor Deus. Comece a impor as mãos sobre o teu irmão e abençoa com a humildade de Cristo Jesus. Seja um homem humilde. Ó, Senhor, expulsamos todo orgulho. Nossa vida, dos presbitérios, das localidades, Senhor Deus. Nome de Jesus, Senhor Deus.